gravando, tá bom? Então, galera, o que acontece? Aqui eu vou estar fazendo uma monitoria, que tem como função ter a ideia de eu resumir ali todo o conteúdo que vai ter na prova de vocês. Então, é extremamente importante que os senhores trabalhem esse conteúdo. E o que acontece, né? A gente vai meio que relembrar pouco a pouco o que nós viemos discutindo durante esse começo de ano, né? Esse início. E o que acontece? Nós iniciamos, tá bom, esse ano, discutindo sistemas de unidades. Então, acontece, a gente estava trabalhando ali unidades de medida, querendo ou não, colocando ali de maneira bem clara, né, as unidades de medida e a sua importância ali no dia a dia. Então, vai ter, sim, questões que vão trabalhar unidades de medida. A gente começou ali discutindo, né, que antigamente a galera usava padrões de unidades de medida que não eram padrões muito bons, né? Por exemplo, um deles sobrou até hoje, né, o padrão da polegada. Polegada era uma unidade de medida que a galera costumava utilizar. Hoje em dia a gente sabe já que a polegada não é aquela maravilha. Por isso foi criado um sistema internacional de unidades, ou também chamado de SI. Galera, o que vai ser SI, tá bom? Esse SI é nada mais, nada menos, tá bom? Do que o sistema oficial que nós utilizamos na ciência. Então, ele estabelece para nós quais são as unidades de medida que devem ser usadas, tá bom? O que acontece? Existe um trio ali, que é o trio básico dessas unidades de medida. Essas grandezas mais básicas, elas têm uma grande importância, e a primeira delas a gente pode falar que é a grandeza relacionada à distância. Tudo que tem essa ideia de distância, tá bom? Deve ser medido obrigatoriamente em metros. Simbolizado ali, né, pela letrinha, que é a letrinha M. Além disso, tudo que tem a ideia de tempo deve ser medido em segundos, dado pela letra, que é a letra S. E tudo que tem a ideia de massa deve ser dada obrigatoriamente em quilogramas. Nesse caso, representado por kg. Ótimo, ótimo, ótimo. Aqui a gente já tem uma ideia do que a gente vai cobrar ali, né? Saber quais são as unidades de medida. Uma coisa que é importante em relação a essas unidades de medida é entender que todas elas têm múltiplos e submúltiplos. E aí, saber transformar a unidade de medida, de passar para os seus múltiplos para os submúltiplos, vai ser muito importante. A gente vai começar com um padrão que é o padrão de distância. Então, acontece, toda e qualquer distância, quando for medida, ela tem como seu menor valor, ou seja, o menor tamanho, o menor submúltiplo, o milímetro, dado por mm. Depois do milímetro, eu tenho o centímetro, dado por cm. Depois do centímetro, eu tenho o decímetro, nesse caso dado por dm. E, além disso, eu tenho o metro, dado por m, como a gente já tinha debatido. Aqui finaliza os nossos submúltiplos. A partir daqui começam os múltiplos, aqueles que são maiores. O primeiro deles, né, galera, que é maior, tá bom? Vai ser o decâmetro. E ele vai aparecer ali como DAM. Depois do decâmetro, temos o hectômetro, dado ali por HM. E, por último, né, fechamos com o quilômetro. Esse aqui dado por km. Entender a maneira como você vai trabalhar isso é essencial, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem. O que você vai fazer? Você vai considerar cada um desses como se fosse uma casinha. Então, o que acontece? Aqui eu tenho a casinha, que é a casinha do milímetro. Eu tenho a do centímetro. Eu tenho a do decímetro. Eu tenho aqui o do metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, isso aqui são casinhas. Sempre que você sair do menor para o maior, ou seja, você vem nessa direção, você vai obrigatoriamente dividir por 1 e número de casas. E aí, o que é esse número de casas, tá bom? Para cada casa que eu pular, eu tenho que colocar um zero.
Então, tem que colocar obrigatoriamente um 0 para cada casa. O caminho contrário, ou seja, o caminho de retorno, caso eu venha do maior para o menor, ou seja, vai do quilômetro em direção aos menores, aí a ideia é diferente. Ao invés de dividir, eu tenho que multiplicar por um número de casas. Então, cada casa que você pula, você vai colocar ali um zerinho também, da mesma maneira. Então, vai depender para que lado você vai. Se você vai do maior para o menor ou do menor para o maior. Tudo bem? Essa ideia é extremamente importante. Galera, vocês conseguiram entender essa ideia aqui que eu trouxe? De como transformar as distâncias? Dá um toque aí para mim. Tô vendo ali que o Marcelo colocou que tá ok. Tô vendo ali o Eduardo também, tá ótimo, ótimo, ótimo. Vejo aqui, ó, deixa eu ver o Emily, Larissa, bem. Matheus Bandini, muito bem, muito bem. Então, galera, o que acontece? Agora eu vou passar a página aqui, pode deixar que ao final da monitoria eu vou disponibilizar para vocês também esse arquivo, tá bom? Para poder tratar a mesma ideia, só que agora falando em uma unidade que é a unidade de área. Galera, quando eu falo de área para vocês, a unidade de medida ela será em metros quadrados. Esse é o padrão. Então, isso vai fazer com que? Isso aqui vai fazer com que a gente tenha o milímetro quadrado, a gente tem o centímetro quadrado, o decímetro quadrado, o metro quadrado, o decâmetro quadrado, deixa eu colocar aqui, o hectômetro quadrado e, por último, o quilômetro quadrado. Então, isso aqui vai se tornar um padrão também para a gente. Ele vai aparecer aqui nessa situação. E, de novo, agora eu tenho casinhas. A ideia aqui é o seguinte, tá, gente? Você mantém aquele mesmo estilo de trabalho. Não muda em nada o estilo de trabalho. Mas agora, né, para cada casa que você pula, você tem que lembrar que são 2 zeros. Então, vou colocar isso para você lembrar aqui, ó. O que tem de novo é 2 zeros. 2 zeros por casa. Isso aqui é extremamente importante, vocês não podem esquecer. Já em volume, eu vou ter o mesmo padrão, só que aí nesse caso vai ser em metros cúbicos, tá bom? E nesse caso você tem que lembrar que não são agora 2 zeros, são 3 zeros. Então, cada um deles você vai ter uma ideia de como trabalhar. Então, 2 zeros por casa em cima, 3 zeros embaixo. Dentro do volume também é bom lembrar as medidas que nós falamos, tá, galera? Estão me ouvindo aí, gente? Tudo certinho? Sim. Sim. Então, acontece, é bom lembrar aqui no volume as medidas que nós falamos, tá, galera? Que são medidas relacionadas... Deixa eu ver uma coisa. Estão me ouvindo mesmo? Eu tô. Tá? Tá ótimo. Tá, voltou aqui. Tá dado um erro. Boa. Então, acontece, as medidas de volume, é muito comum também a gente encontrar o volume em litros. Litros também é um padrão de volume, você tem que saber transformar. Você tem que saber que 1000 litros é exatamente a mesma coisa, tá bom? Que 1 metro cúbico. Então, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Também você pode gravar lá que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. E deve gravar também que 1 litro é igual a 1 dm cúbico. Isso aqui é padrão para vocês poderem transformar. E tudo isso ali está na nossa linda e maravilhosa ideia relacionada com litros. Extremamente importante. Galera, fala para mim se vocês conseguiram entender essa ideia que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Fala para mim se está de boa, se não está, me dá um toque aí, por favor. Sim, sim, ótimo, ótimo, estou vendo ali. Maria, Rogério, pode falar. você vai fazer exemplos? Ótimo, você gostaria de um exemplo dessa parte
Da parte de litros ou da parte da área? Ah, das duas, pode ser? Pode ser, claro, claro, claro. Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. Ó. Digamos que você precisa, deixa eu ver aqui. Boa. Então, ó, digamos que você precisa realizar essa transformação aqui, ó. Digamos que você tem 245 mil metros quadrados. E você quer descobrir quanto que vai ser isso em quilômetros quadrados, tá bom? O que você vai fazer? Primeira coisa, repete o número. 24500. E agora você tem que me falar se você vai sair do maior para o menor ou do menor para o maior. Ou seja, se você vai dividir ou vai multiplicar. Nesse caso, você vai dividir ou vai multiplicar? Dividir, muito bem. Então, o que acontece? Você vai dividir. Por isso, você vai colocar aqui, ó, divide por 1. E agora vamos contar a casa, tá? Então, ó, do metro para o decâmetro, uma casa. Do decâmetro para o hectômetro, 2 casas. Do hectômetro para o quilômetro, 3 casas. Como são 2 zeros por casa, eu pulei 3 casas, vai dar 6 zeros. Então, você vai dividir. 0,0000. E aí facilita a vida, né? Vamos cortar aqui, ó. Corta esses 3 zeros, corta esses 3 zeros. E aí você está dividindo 245 por 1000. Então, isso aqui dá 0,245 quilômetros quadrados. Deu para pegar essa ideia aqui? Tá sob controle a parte da área aqui, suave, suave. Deixa eu fazer, então, um exemplo aqui que envolve volume. Então, vamos pegar aqui a parte de volume. Digamos que você tem aqui, ó, 225 mil litros. E eu quero saber quantos centímetros cúbicos é isso aqui. Tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a transformação. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa ideia aqui para saber quantos metros cúbicos são. Então, eu coloco 225 mil é igual a X, uma regra de 3, enquanto 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. Então, eu vou fazer, vou transformar, né? Então, vai ficar X é igual a 225 mil. E aqui tem 1000 dividindo. Corta, corta, corta. Então, eu acho que X é igual a 225 metros cúbicos. Legal, eu já coloquei dentro dessa ideia do cúbico. Agora, eu preciso passar de metros cúbicos para centímetros cúbicos. Então, o que acontece? Estou pegando lá esses 225 metros cúbicos. De metro cúbico para centímetro cúbico, gente, eu multiplico ou eu divido? Multiplica. Multiplica por 1. E aí, o que acontece? Nesse caso, quantas casas eu pulo? Olha lá, vem do metro, né? Metro. Deixa eu colocar aqui. Vem do metro para o decâmetro, ou decímetro, e depois para o centímetro. Então, são 2 casas. Só que como são 3 zeros por casa, então você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui está dando o quê? 225 milhões. Milhões de centímetros cúbicos. Deu para entender aí, galera, isso aqui? Deu? Ótimo. Bom que deu, porque o que acontece? Esse número aqui mesmo, ele é muito grande. Então, ele já pode ser escrito de uma maneira um pouquinho melhor. Vocês têm uma ideia de como eu posso, qual é o nome disso que eu posso fazer para poder escrever esse número de um jeito mais amigável? Vocês lembram qual é essa técnica que eu utilizava ali, que eu falei que é extremamente importante para escrever esses números grandes de uma maneira mais suave, mais safe, mais de boa?
Ou vocês esqueceram? Galera, aqui, ó, importante lembrar, tá? Qual que é o nome disso daqui? Eu posso usar uma técnica chamada de notação científica. O que é uma notação científica, tá bom, gente? A notação científica é um jeito de escrever um número. E aí você escreve ele com esse formato aqui, ó. O formato é A, vírgula B, vezes 10 elevado a C. Onde esse C a gente dá um nome para ele. Esse C se chama ordem de grandeza. Então, o que acontece? Eu vou pegar esse número aqui e agora eu vou escrever ele em notação científica. Então, como ele vai ficar? Ele vai ficar, ó, 2,25 vezes 10. Aí eu tenho que contar quantas casas a vírgula andou. Então, nesse caso, olha lá, ela andou. Para chegar até aqui, ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vezes 10 a oitava centímetros cúbicos. Esse 8 que aparece ali é a ordem de grandeza. Galera, vocês pegaram o que é isso que eu dei o nome de notação científica? Ainda não, Marina. Sim. Essa parte de dividir por 3,6 é lá na frente só, tá? Por enquanto é escrever esse número em notação científica. E a gente já escreveu. Galera, se o número for muito pequeno, eu também consigo fazer isso? Consigo usar notação científica, por exemplo, nesse número aqui, ó, 0,00045. Dá para usar? Dá também. Olha como é que você vai escrever. Você vai trazer para cá, ó, vai colocar a vírgula aqui entre, ó. Então, ó, vai vir com a vírgula para cá. Então, vai ficar 4,5 vezes 10. Agora, o que acontece? Você fez a vírgula sair daqui e vir para esse lado. Então, vê, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vezes 10. Como você veio para esse lado aqui, ó, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar 10 a menos 4. 4,5 vezes 10 a menos 4. São as duas maneiras. Ou você vai trabalhar fazendo com que um número grande fique mais fácil. Se você trabalhar um número pequeno, tanto faz. Galera, deu para pegar essa ideia aí da notação científica? Fala para mim aí, por favor, ou vocês querem que eu faça mais alguma coisa do tipo? Por enquanto está de boa para vocês. Suave, suave? Faz mais um, senhor. Mais um? Pode falar um número pequeno aí. Fala um número bem pequeno. 0,08. 0,08. Certo? 0,008. Então, ó, como é que eu vou transformar ele em notação científica? Vai ficar 8. Aí você tem que trazer a vírgula para cá, ó. Então fica 8,0 vezes 10. Vamos contar quantas que ele andou? 1, 2, 3. A menos 3. Pegou? Fala um número grande agora, Héctor. Mas, senhor, assim, tipo, então adiciona um número. Se não tiver atrás, tipo... Adiciona, que você sempre tem que manter esse formato aqui, ó. A, vírgula B, vezes 10 elevado a C. Esse A, ele tem que ser um número entre 1 e 9. Entendeu? Ah, entendi. Mas, assim, então dá para fazer notação científica com... Qualquer número. Como é o nome? Aqueles que termina 33333, dá para fazer? Sim, sim. Por exemplo, você tem esse aqui, ó. 3333,3333. Certo? Vamos fazer notação científica com ele, ó. Vou andar 3 casas para cá. Vou colocar aqui, ó. Então, ó, eu posso escrever isso como 3,3 vezes 10. Eu coloquei 4 já para arredondar, mas pode deixar com 3,3, tá? 3,3 vezes 10 elevado. Quantas casas você andou para tirar a vírgula daqui para chegar aqui? 5. Não, aqui, ó. A vírgula está aqui, ó.
Ah, sim. Eu andei e coloquei ela aqui. Dá para ver que andou duas? Duas, é. Então, acontece. E aí, você não foi para esse lado. Você veio para o lado oposto, né? Você veio para cá. Então, vai ficar positivo. No caso, vai ficar 3,3 vezes 10, andou duas casas, ao quadrado. Pegou a ideia? Sim, mas o que eu tô querendo dizer é aqueles números que é infinito, que não acaba, que tem, tipo... Sim. Você escreve ele assim, e aí você coloca só aqui em cima uma barrinha. Ah, entendi, senhor. Isso significa Agora que está entendi. andando eternamente. Pegou? E esse é um Entendi, padrão que entendi. nós utilizamos, né? Extremamente importante ali na ciência, notação científica. Certo? Galera, agora, tá? Agora eu trago uma outra ideia para vocês. Eu começo a trazer uma nova área, a cinemática. A cinemática, ela vai tratar do quê? Ela faz o estudo do movimento. Gente, a cinemática, ela é em si o estudo do movimento. Só que para a gente definir a própria questão do movimento, a gente precisa antes trazer uma coisa extremamente importante. Essa coisa importante, ela é chamada de referencial. O que é esse referencial? É falar para mim, né? Tratar lá de maneira clara exatamente a ideia de em relação ao quê. Ou seja, em relação ao que eu estou analisando. Porque eu posso chegar aqui e falar para vocês, ó, o Rogerão é extremamente magro. Dá para ver pela câmera que isso é mentira. Só que se eu falar em relação a Júpiter, é verdade. O Rogerão é extremamente magro. O que acontece? Eu mudei o meu padrão de referência. E essa ideia do referencial é importante porque é ela que determina para a gente o movimento e o repouso. Então, o próprio conceito de movimento ou repouso vai depender do seu referencial. Por exemplo, quando eu falar assim, olha, o Rogerão, nesse exato momento, ele está em repouso. Só que para isso estiver certo, eu tenho que falar assim, ó, ele está em repouso em relação à cadeira. Aí é verdade, não é, gente? Em relação à cadeira, eu estou em repouso. Mas em relação ao Sol, já que eu estou dentro da Terra, e a Terra gira ao redor do Sol, em relação ao Sol, eu estou em movimento. Então é importante você determinar ali em relação ao que você está analisando. Deu para entender esse conceito? Teve bastante desse nas adicionais, né? E nos adicionais, não só nos adicionais, aquela atividade que eu mandei no Etapa para vocês, tem lá também uma questão sobre isso. Tudo bem? Então você tem que saber determinar bem. Geralmente, o pessoal faz isso quando está falando ali de dentro de um ônibus. Dentro do ônibus, isso fica muito claro. É, foi exatamente a que caiu nas É. adicionais. Dentro do ônibus, você está parado em relação ao banco, mas está em movimento em relação ao chão. Pegaram a ideia? Muito bem? Então, esse aqui está de boa, não é? Agora, o que eu preciso começar a trazer? Eu preciso começar a trazer alguns conceitos. Primeiro deles, o conceito de posição. Galera, posição é nada mais, nada menos onde eu estou em relação ao meu referencial. Ela vai ser medida sempre em metros. E ela pode ter dois finaizinhos. Um é quando eu falo inicial, que significa da onde sair. E tem também a fala que pode aparecer, que é a posição, só que a posição final. Quando eu falo da final, é aonde eu cheguei. Em toda a fórmula, em toda ideia da física que eu estiver trabalhando com vocês, eu vou estar sempre trazendo uma letrinha específica. Então, a letra em que eu uso para poder falar de posição sempre é o S. Então, se tiver um S0, significa posição inicial. Da onde sair. Caso tenha um SF, significa a posição final é onde eu cheguei. Pegaram essa ideia? O significado de posição? De boa, de boas? Fala para mim aí, galera. Suave? Não? Como é que tá? Boa? Ótimo. Suave. Galera, é bom lembrar também de uma ideia que ela é chamada seguinte. Ela é chamada de trajetória.
Galera, o que significa essa tal dessa trajetória? Tá? Deixa eu colocar aqui. Galera, trajetória é exatamente o desenho que o objeto faz enquanto está andando. Por exemplo, quando eu falo que a trajetória ela é retilínea, significa que ele está andando em linha reta. Então, seria isso daqui, ó. Nada mais, nada menos. Se eu falar para você que é uma trajetória circular, significa que no final ele faz um círculo. Então, é importante só pegar essa ideia. A trajetória ela também depende do referencial, tá? Como assim depende do referencial? Depende da onde eu estou olhando, como é que vai ser a trajetória que ele vai fazer. Importante pegar isso. Galera, essa parte aqui eu vou passar para poder trazer agora as primeiras grandezas. Então, o que acontece? São as primeiras grandezas da cinemática. Qual que é a primeira grandeza que eu vou trazer aqui, tá? A primeira grandeza que eu estou trazendo da cinemática para vocês é uma coisa chamada de distância percorrida. Galera, o que é a distância percorrida, tá bom? Ela é a somatória ela é nada mais nada menos do que a somatória, tá, meus amores? Das distâncias. Somatória das distâncias é o que a gente chama de distância percorrida. Conseguiram pegar isso, gente, por enquanto? Estão me ouvindo aí, galera? Sim. Sim? Boa. Então, isso aqui a gente chama de somatória das distâncias ou é a distância percorrida. Galera, outro nome que a gente tende a ver extremamente importante, outra grandeza, é o deslocamento escalar. Galera, o que vai ser esse tal desse deslocamento escalar, tá bom? Deslocamento escalar, tá? Ele é uma fórmula específica. Então, você aplica ela direto, tá? Qual que é a fórmula? Deslocamento escalar, ó, ele vai ser, deixa eu marcar aqui, ó. Nesse caso, ele é marcado como delta, essa letrinha S. E aí ele é o quê? Esse delta S, ele é nada mais, nada menos do que a posição final menos a posição inicial. Um exemplo, ó, digamos que eu tenha aqui essa linha reta e aqui, ó, eu tenho no quilômetro zero o Colégio Leonardo da Vinci. Ele está no quilômetro zero. E aí, durante o meu dia, eu vou do Leonardo da Vinci até a unidade do Humor e Vestibulares em Mauá, o cursinho a qual eu trabalho. E aí a distância é 2 quilômetros. Ao final do dia, eu pego e eu vou até o Ribeirão Pires, que está aqui atrás na posição menos 1 km. Se eu quero calcular a primeira distância percorrida, ou seja, dp, ela vai ser a soma das distâncias. Somatório das distâncias. Então, vamos ver. Do Colégio Leonardo da Vinci até Mauá, vai dar 2 km. Quando eu volto para cá, para poder ir até Ribeirão, mais 2. E de Leonardo da Vinci até Ribeirão, mais 1. Então, a distância percorrida nesse caso, o dia inteiro, é 5 km. Já o deslocamento é diferente, ó, vamos ver. Quando eu fazer o deslocamento ΔS, ele vai ser a posição final menos a posição inicial. Então, vamos lá. Posição final, o lugar em que eu parei é Ribeirão. Então, vai ficar menos 1. Inicial, eu saí do Colégio Leonardo da Vinci. Então, 0. Então, menos 1 mais 0, menos 1 km. Para vocês verem como o deslocamento escalar ele pode ser muito diferente da distância percorrida. O deslocamento escalar pode dar negativo, pode dar 0. A distância percorrida, ela sempre é positiva. Conseguiram pegar isso daqui, galera? Conseguiram entender? Suave, não suave? Fala aí para mim.
Sim, senhor. Suave. Suave? Boa, boa. Ótimo, 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 galera. Então, ó, provavelmente tem uma questão minha que vai cobrar isso aí, é certeza. Depois, o que vem? Depois vem o conceito de velocidade. Galera, lembrando o que é velocidade. A velocidade é quanto andei em determinado quanto andei, deixa eu arrumar isso aqui, em determinado tempo, tá bom? Então, ela traz isso diretamente. Por exemplo, quando eu vou trazer a própria fórmula dela, da velocidade, a fórmula dela é a seguinte. A velocidade é igual à distância, letra D, dividido pelo tempo, letra T. E aí, o que acontece? Quando eu trago aqui para vocês distância por tempo, é importante lembrar que a distância é medida em metros e o tempo em segundo, metros por segundo. É claro que muitas vezes você pode levar em consideração ali a seguinte ideia, que aparece muito mais velocidades em quilômetros por hora. Dá para transformar? Também dá, tá, gente? Como é que você faz de km hora para metros por segundo? Você vai dividir, aí sim, Tamarina, aquela ideia que você tinha me falado, dividir por 3,6. O caminho contrário, que é de metros por segundo para km hora, aí você vai multiplicar por 3,6. Então, tem dois caminhos aí que você pode usá-los, tudo bem? São dois caminhos que você tem que analisar. Ou o caminho vindo de km hora para metros por segundo, ou o caminho de metros por segundo para km hora, tá bom? Qual é o padrão? O que você sempre tem que usar para calcular? Você nunca calcula as coisas em quilômetros por hora. Você obrigatoriamente traz para metros por segundo. Então, for calcular qualquer coisinha, traz para isso aqui. Galera, conseguiram pegar essa ideia? Fala para mim se está de boa ou não. Boa, boa. Galera, eu vou passar aqui. Então, ó, o que acontece agora, né? Eu tenho a minha última grandeza cinemática importante, chamada de aceleração. A aceleração já, gente, tem uma ideia diferente, tá? A aceleração, ela fala o quê? Ela traz para a gente quanto a velocidade mudou em certo tempo. Você tem uma diferenciação. Então, ela fala para você quando que a velocidade muda em certo tempo. Nesse caso, ela é representada pela letra A. E aí, a própria fórmula é variação de velocidade na variação de tempo. Unidade de medida disso vai ser metros por segundo, só que ao quadrado. Então, você vai encontrar a aceleração lá na sua prova com essa unidade de medida. Extremamente importante. E aí, a partir daí, eu já comecei a tratar com vocês os movimentos. São grupos de estudos que nós usamos para poder analisar de maneira mais clássica a cinemática. O primeiro grupo de movimentos, né, que eu trouxe para você é o movimento chamado de movimento uniforme. Também chamado de MU. Esse tipo de movimento, galera, deixa eu colocar aqui, M.U. Esse tipo de movimento, ele é um movimento que ocorre com velocidade constante. Então, significa que a velocidade nunca muda e, por isso, a aceleração é zero. E o que é importante nele é entender a tal da equação horária. Galera, o que é essa equação horária? Ela é uma fórmula que relaciona as distâncias que eu ando com a velocidade e o tempo. E aí ela é chamada de sorvete. Por causa da sua estrutura, SF é igual a S0 mais VT. Famosíssimo sorvete. Tudo bem?
Então, cada uma dessas letras, conforme foi aparecendo ali, tem um significado. Então, SF, posição final, S0, posição inicial, V de velocidade e o T de tempo, obrigatoriamente. Um conceito que aparece aqui, que vai sair da nossa prova e vai aparecer, é o conceito de encontro. O que é um encontro? Encontro é quando dois objetos encontram-se no mesmo lugar. Então, quer dizer que as posições finais deles são iguais. Então, a posição final, SF do corpo A, é igual a SF do corpo B. Não apenas as posições, mas como os tempos. O tempo do corpo A tem que ser igual ao tempo do corpo B. Tudo bem? Então, quando eu preciso falar do encontro, qual que é a ideia que eu tenho que fazer para resolver esse exercício? Eu escrevo a equação horária dos dois. Escrever a equação horária de ambos e resolver o sistema de equações. Isso daqui é trabalhar com a nossa linda e maravilhosa, né? Definição de encontro. Então, vocês não podem esquecer isso aqui, é essencial, tá bom? Ótimo, ótimo, ótimo. Galera, esse movimento uniforme, vocês conseguiram pegar essa ideia? Sim, sim, suave. Deixa eu ver aqui, bem, bem. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora, então, eu vou trazer o outro tipo de movimento, esse mais complicado, tá? Ô, professor, Pode falar. na parte do encontro, a que tá embaixo é a fórmula que vai usar quando no exercício fala que é o lugar específico, tipo, que é o encontro, por exemplo. Que é o local onde eles se encontram. Ele pergunta em que locais eles se encontram. Então, você tem que usar isso daqui. Quer um exemplo para você poder ver aí? Eu quero. Então, ó, digamos que eu tenho um corpo aqui, um carro A, tá vendo esse carrinho que eu desenho? Ele está indo para cá com a velocidade A, né? De, 20 km por hora. Não, vou colocar aqui, ó, 20 metros por segundo. E aqui do outro lado, ó, essa bolinha. Ela tá vindo em direção, tá bom? Dele. Então, esse aqui tá vindo para cá. Esse tá vindo para cá. E aí, esse tá vindo com a velocidade aqui de 40 metros por segundo. Tá vindo mais rápido. A distância entre eles entre esse daqui e esse daqui, ó, a distância entre eles, ó, é uma distância que ela é uma distância, deixa eu marcar aqui, de 8.000 metros. Eu quero saber primeiro quanto tempo leva para eles se encontrarem. Entendeu, espírito? Aí, Larissa, o que eu quero saber primeiro? E depois eu quero saber em que local. Tá bom? Então, ó, primeiro, eu vou escrever a equação desse corpo, que é o corpo A. Então, qual vai ser a equação do corpo A? SFA é igual posição inicial. Eu posso falar que aqui é 0. Então, 0. Mais a velocidade aqui, 20. Vezes T. Agora eu vou escrever desse corpo aqui, ó. Corpo B. Então, vai ficar SFB é igual. Posição inicial agora, ele está na posição 8.000, tá vendo? 8.000. E agora a velocidade ela está apontando para trás, enquanto a outra apontava para frente. Logo, negativo. Menos 40t. Agora eu vou usar a definição. SFA é igual a SFB. Então, quer dizer que o A, que era 20t, fica aqui. O B, que era 8.000,
menos 40t, fica aqui. Então, o que acontece? Vou passar lá, só resolver a equação agora. Fica 20t mais 40t é igual a 8.000. E agora eu vou achar o tempo. Vai ficar 60t é igual a 8.000. Posso cortar 60 de um lado do outro. Fica 800 por 6. Deixa eu ver quanto que dá isso. Vai dar quebrado, mas não tem problema não. Eu acho que dá quebrado. Talvez não dê não. Deve dar 150, sei lá. Então, 800 por 6. Está dando 133,3 segundos. Esse é o tempo que eles levam para se encontrar. Pegou essa ideia primeiro, Larissa? Sim? Sim. Sim. Agora eu quero saber onde é que eles se encontram. Aí, para saber onde é que se encontram, aí o que eu faço? Eu posso usar qualquer uma das fórmulas. Tanto essa, quanto essa. Já que eu sei o valor do tempo, então já era. Vou colocar SFA é igual a 20t. Então, isso aqui vai dar 20 vezes 133,3. Vai dar 2.666,7, aproximado, tá? Metros. É o local em que eles se encontram. Deu para pegar a ideia aí, Larissa? Como é que eu acho o tempo e eu acho o local em que eles se encontram? Deu, Rogério? Deu? É assim que vai funcionar na prova, tá? Eu vou ter ali um sistema, eu vou ter que chegar no sistema de equação para poder trabalhar. Posso passar a página, gente? Sim? O que acontece? Agora traz aí a nossa penúltima ideia, de grande importância. É um movimento agora chamado de uniformemente variado. Variado. O que vai ser esse movimento, tá, gente? Ele é também chamado de MUV. Nesse movimento, tá? Eu tenho aceleração, então quer dizer que a velocidade muda. E nesse movimento também, se a aceleração for positiva, significa que a velocidade aumenta. Então, falei que a aceleração é positiva. Isso vai significar logo de cara que a velocidade ela está aumentando. Em contrapartida, se eu falar que a velocidade, que a aceleração é negativa, significa que a velocidade está diminuindo, ou seja, o veículo ou o objeto está freando. Então, essa é uma primeira definição importante nesse movimento. Esse movimento ele tem um grau maior de dificuldade. Por que ele tem um grau maior de dificuldade? Porque ele tem 3 equações que podem ser usadas. A primeira delas, tá bom? Dessas equações que você pode utilizar, é o sorvetão, ou equação de posição. Equação de posição vai ser SF é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Essa é a primeira equação. A segunda equação ela tem o nome de equação de velocidade. Também chamada de VOAT, ou vovô e vovó ainda transam, ou também você pode chamar de vovô ateu. Ela vai ser VF é igual a V0 mais AT. E a última fórmula bem importante, chamada de equação de Torricelli.
Essa equação de Torricelli ela vai ser VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, você tem essas 3 fórmulas. Qual usar? Para saber qual usar, você tem que usar uma prioridade. Então, o que acontece? Vale muito a pena você começar por Torricelli. Caso não dê certo o Torricelli, você vem para Voat. Caso não dê certo o Voat, você vem para a equação de posição, sorvetão. Essa é a ordem que a gente coloca para geralmente você trabalhar aqui com essas 3 equações. Você vai mesmo por tentativa e erro. É isso que tem que ser sendo realizado. Galera, vocês conseguiram pegar aqui esse movimento uniformemente variado? Sim, sim, suave, suave. Ótimo, ótimo. O que acontece? Um último movimento que tem derivação, ou seja, é praticamente o movimento uniformemente variado, é o que a gente chama de queda livre. O que vai ser uma queda livre, tá bom, galera? É um local em que a velocidade no topo é igual a 0 metros por segundo. Então, você deixa cair ali um objeto. E a aceleração do movimento ela vai ser igual à gravidade. Nesse caso, vai valer G e vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Essa é aqui a nossa linda equação de queda livre. Ótimo, então o que acontece? A queda livre ela é nada mais, nada menos do que um movimento uniformemente variado, só com algumas variações. Eu vou trocar algumas coisas. Então, S final menos S inicial vira a altura. O valor da velocidade inicial é 0. Então, some a segunda parcela. E aí sobra só GT quadrado sobre 2. Equação de posição. Linda e maravilhosa. O que acontece? Essa mesma transformação ela vai ser feita com a equação de velocidade. Então, ela vai ficar o que aqui? Ela vai ficar VF igual a G vezes T. Equação de velocidade. A equação de Torricelli também é mudada para VF ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes a altura. Então, de novo, você tem uma equação, só que aqui você tem uma mudança só de qual vai ser. Uma coisa que vocês têm que gravar é, importante também, corpos de massas diferentes chegam ao solo exatamente ao mesmo tempo, na ausência de ar. Então, isso aqui é um fato que ele é confirmado experimentalmente há séculos e de extrema importância. Desde Galileu a gente sabia disso. E aqui a gente fecha o que nós chamamos de queda livre. Galera, o meu tema de prova mesmo, que vai ser cobrado, vai ser isso. Então, o que acontece? Na prova presencial ali, tem uma provinha ali de 10 questõezinhas, tá bom? Pra vocês fazerem em sala, lindo e maravilhoso. E para quem vai estar online, vai ter 14 questãozinhas para poder fazer em casa. No outro dia, inverte. Quem estava online vem fazer a prova presencial e quem estava presencial vem fazer a prova online. Caso tenha alguém que esteja só online, não esteja aparecendo lá de maneira presencial, tá bom? Vai fazer 2 online, tá bom? Então, vai fazer 2 provas online de 14 questões. E esses são os temas que eu tenho ali para tratar. Tô parando Então, agora. você vai dar 2 provas esse ano, Rogério? É? Então, você vai dar 2 provas esse ano pra gente? Vou dar 4 provas no final do bimestre em termos, tá, Larissa? Porque essa semana vocês vão fazer 2, né? Uma presencial e uma online, cada um de vocês. E ainda tem a segunda prova, que aí é só só no final de março. O Eduardo falou que prefere fazer online, sem problema, Eduardo. Os casos estão aumentando, né? Não, pode fazer online. Vai fazer 2 provas minhas online, tá?
Só que, ó, coisa importante, né, galera? Sempre falo aqui, né? É importante você fazer a prova mesmo, tá? Faz a prova ali pra gente ver se você tá tendo capacidade de dominar esses conceitos, tá bom? Ótimo, ótimo. Galera, eu vou pegar aqui, eu vou tirar a gravação pra gente poder trocar ideia de boa, tá bom? Deixa eu primeiro tirar a gravação, então, em termos é isso que eu vou estar cobrando em prova.